Bom, como quem sabe faz ao vivo. Então a gente está aqui com o Bruno Piponzi, da RD Saúde, para a gente conversar a respeito do ecossistema de farmácias dentro de todo o ecossistema da saúde. Primeiro, Bruno, dá as boas-vindas. Para quem não sabe, Bruno e irmãos, craques de bola, né? A atividade profissional é secundária, a principal. Esse eu não sabia. Você não sabia? Eu aprendi hoje agora. Eu tive meus dias de glória no futebol, tá? Para quem não sabe. Boa. Mas, Bruno, obrigado por ter vindo aqui. Fala um pouquinho de você, da tua trajetória, resumidamente, para a gente contextualizar dentro do que a gente vai falar. Boa, obrigado, Renato. Assim, primeiro um prazer, o convite, fiquei muito feliz, porque acho que poder falar de saúde nos eventos de saúde da farmácia é um privilégio sempre, né? A gente está fazendo um movimento agora super importante de evolução da farmácia para a saúde, para o setor, e acho que é sempre bom falar disso, não só em nome da RD Saúde, mas também do setor como um todo, né? Que é um esforço que a gente vem fazendo na direção. Eu sou formado em odontologia, eu sou profissional de saúde. Odonto? Temos ali um outro profissional. Sou veterinário. Veterinário. Não, mas que foi para outra área, só isso. Veterinário. Eu sou dentista de formação, eu me especializei em administração de empresas, depois fui trabalhar com planos odontológicos na Odontoprev em 2008, fiquei 4, 5 anos e aí fui para o varejo, para a Raia, na época antes da fusão com a Drogazil, e fiquei lá durante 13, 14 anos desenvolvendo expansão, fazendo expansão e operação de lojas, né? E aí, quando veio 2018, me deu um estralo, aquela coisa de, assim, eu fazia muito a parte do varejo, transação, né, operação, venda e tal, e aí eu falei, pô, eu quero voltar para as minhas origens de saúde, e eu estava na época também trabalhando em alguns projetos específicos com tecnologia, olhando para a saúde, o Doutor Consulta, tinha bastante entrada ali com aquela turma, né, do Tomás e do Gui, né, e aí eu resolvi realmente ir para um caminho mais empreendedor, resolvi tocar realmente a minha vida. 2019 eu passei fora do país 1 ano, estudando saúde pelo mundo, foi muito legal, então fui para a China, fui para Israel, fui para os Estados Unidos, estudei lá, fiquei 9 meses nos Estados Unidos, né, imergindo em saúde de fato, tecnologia, entendendo um pouco, né, os movimentos da saúde no futuro e tal. E aí, as coincidências da vida, que eu acabei voltando para a RD 1 ano e meio depois, para tocar o projeto de saúde da RD. Né? Mas coincidências da vida, cara, mesmo? Coincidência. Tem gente que até hoje acha que saiu para voltar, para se preparar e voltar, porque eu voltei num cargo maior, né? Não, saiu, essa história é velha. Passou 1 ano, 1 ano e meio fora. O cara sai, depois volta, foi estudar e tal. E assim, com toda a franqueza do mundo, foi as felizes coincidências da vida mesmo, assim, porque eu fiquei esse 1 ano e meio estudando, e aí quando eu retornei, apareceu essa oportunidade do projeto de saúde da RD, né? Então, esse que eu acho que é um olhar que pouco se tem hoje sobre o papel que as farmácias podem ter na saúde de fato, né? A gente fala de uma saúde cada vez mais desafiada em cima do modelo assistencial atual, que é mais curativo, que é mais focado no hospital, que é mais focado, né, no curar as doenças, e aí de repente a gente entra para um modelo, um desafio pela frente, né, de um país envelhecendo, de estilo de vida cada vez mais comprometido, as pessoas, né, trabalhando, estressadas, a obesidade, os problemas, né, do alimentos industrializados. Então você começa a perceber que realmente o desafio da saúde para frente ele é muito diferente daquele desafio que a gente tinha alguns anos atrás, quando de fato era a pessoa doente, vamos curá-la, né? Agora é a população envelhecendo e com todos esses problemas, as causas subjacentes vão ser atacadas muito antes das doenças aparecerem, né? E aí dentro do modelo desse é que a farmácia entra com um potencial extraordinário, e aí foi muito em cima dessa visão que a RD topou o desafio de olhar e falar, não, vamos por esse caminho, e vamos logicamente reforçar o nosso core, a nossa farmácia, como sempre foi, mas vamos olhar para o nosso futuro meio que resgatando o passado, quando o farmacêutico era aquele profissional de saúde que cuidava, né, das pessoas ali na ponta, nos bairros e tal. Total, eu tinha o Chico da farmácia, quando eu ficava doente, meu pai me levava no Chico da farmácia. Tem tantas histórias, tantas pessoas que, né, tinham o seu farmacêutico. E aí, isso começou em 2020, e de lá para cá eu venho trabalhando incessantemente nesse desafio de inserção da farmácia no sistema de saúde.
e isso é cercado de muitos detalhes, desafios internos, externos, no nível da governança, no nível da cultura, seja cultura organizacional, seja cultura de um país, né, que tem que se autoanalisar também em relação ao consumo da saúde, porque também tem muito da gente se responsabilizar pela nossa saúde para que o sistema funcione também. Então é multidimensional o desafio, mas de lá para cá eu venho emergindo nisso e a cada ano mais feliz de estar numa jornada dessa que acho que ainda tem muitos capítulos para serem contados aí. E Bruno, tudo que você está falando, você está me gerando curiosidade. Porque você Essa é a ideia. Você é o cara que está trabalhando justamente na expansão. Cara, o que o brasileiro normal, principalmente nos grandes centros, vem? Expansão. Não está falando só da RD. Cara, é farmácia em cima de farmácia, em cima de farmácia. E a maior parte das pessoas ainda vê uma farmácia tradicional. O que tem de valor agregado hoje nas farmácias? Cara, eu sou um cara de saúde, PC também, né? Eu vejo um potencial enorme, mas eu ainda vejo teoria. E eu quero que você me surpreenda. O que você está vendo que está saindo da teoria para a prática? Posso adicionar? Muito bom. Espera aí, lógico. O Bruno complementar. Bruno, eu queria que você complementasse, porque assim, quando eu olhava essa expansão, então eu saio no Meu Preto, tem uma farmácia em cada esquina, acho que todo mundo tem esse sentimento aqui, né? E aí, no começo, eu falei assim, faz todo sentido. Quando você está pensando em logística, o last mile, a última milha, o cara ter esse mini centro de distribuição do lado da minha casa, para ganhar nessa entrega rápida, super justo. E aí, você me traz essa informação, dessa curiosidade, da gente retomar o papel do farmacêutico como um cara de olhar para o atendimento primário na saúde que está engasgada, né, por custo, por uma série de coisas, por filas, etc. E aí, para mim, então, a farmácia começa a ganhar, então, para mim, um novo olhar, que talvez seja um olhar de ajuda de um grito do SUS, da UBS, ou até mesmo do sistema privado, de falar, se você está do meu lado, por que você não assumir isso? Então vou jogar isso aí para você. PC, calma, você estava vindo no carro comigo, você tirou foto do quê? Já comenta, porque tem ligação. Tem ligação, né? Esses novos papéis que estão assumindo esses mini varejos, né? Então, assim, eu fico impressionado como o movimento do mercado online, e aí eu estou falando do mercado online, do varejo online total, né? Que nos próximos 3 anos vai chegar em 590 bi, né? Mercado Livre com 40% do market share. Depois eu quero te fazer essa pergunta aí, vamos guardar do Mercado Livre. Você passa hoje no pequeno varejista, ele não só mais vende o produto dele, ele está lá recebendo o produto da OLX, da Jadlog, da Shopee, né? Ele virou também um ponto de distribuição, né? E eu vi hoje um varejinho pequenininho aqui no Rio, cara, tinha pelo menos 15 placas de quem ele atendia. Eu falei, caraca, mudou o negócio do cara também. Provocações excepcionais, que eu quero deixar vocês curiosos e aí vocês me fazem as perguntas duras, me põem na parede, tá? Mas vamos por partes, assim. Eu acho que, primeiro, né, acho que trazendo um pouco do ponto do que é uma realidade da farmácia no sistema de saúde, porque se tem um ponto que a gente por muito tempo discutiu, era isso, tá, mas legal, faz sentido essa história, mas que papel é esse que a farmácia vai ter no setor, né? Você está aqui a serviço do quê? Acho que essa era uma grande questão, né? Acho que, antes de mais nada, para quem conhece o sistema de saúde, o ponto central é que o setor ele precisa funcionar de uma maneira coordenada, organizada, né? Não adianta a gente ter o melhor hospital se a gente não tem um sistema que, para além do hospital, cuida do indivíduo no dia a dia, né? Então, a gente tem aquelas visitas, se Deus quiser, eu espero nunca ter que visitar o hospital. Meu avô foi assim até os 92 anos, né, e não visitou o hospital. Mas você vai visitar o hospital, acho que na média, uma vez a cada 5, 10 anos, a depender da idade até com mais frequência. Você vai visitar o consultório médico e as clínicas pelo menos uma vez por ano a partir dos 30 anos. Você vai visitar as farmácias, em média, 2 a 3 vezes no mês. E você, no seu dia a dia, vai estar fazendo uma série de atos ali de cuidado e bem-estar que, de alguma forma, vão impactar na sua saúde. Eu estou dizendo isso porque, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente tem que falar dessas interconexões que o sistema tem
e os níveis de atenção que o sistema propõe, né? Então, a primária é aquela saúde do dia a dia. Cara, é onde a vida acontece. É o que eu falo. As pessoas falam, puta, esse ano eu cuidei da minha saúde, eu fui no médico, fiz check-up. Beleza, mas o que você fez nos outros 364 dias, cara? Porque no final não é o exame que você fez que vai te dar saúde, é as escolhas que você fez. Ele vai repetir o que aconteceu. Os 364. Não é isso? Então, assim, a escolha que você fez da comida que você comeu, as horas que você dormiu, né, a atividade física, a regularidade que você manteve, né, o quanto você cuidou da sua cabeça, a medicação se você tomou ou não tomou, né, as vacinas que se estão em dia ou não estão, isso vai influenciar na sua saúde de fato, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema tem que funcionar nesse olhar da saúde todo dia, ele vai transbordar às vezes para atenção secundária, às vezes para terciária, às vezes nem a terciária vai dar conta, mas de certa forma essa coordenação tem que existir. O ponto central aqui do papel da farmácia e como isso se materializa hoje, agora, é que a farmácia é esse lugar do cuidado diário. Ela já é um lugar que as pessoas vão comprar produtos, vão comprar medicamentos, isso sempre foi a realidade da farmácia. Porque tem muito, as pessoas se automedicam, né? Que as pessoas se automedicam, no balcão existe uma relação do farmacêutico com os clientes. Então, assim, é muito comum um cliente chegar na farmácia, putz, eu tô com uma dor disso, tô com uma dor daquilo, o farmacêutico conhece aquela pessoa pelo nome, a pessoa chega, não é incomum você ver isso, principalmente fora dos grandes centros. O abraço que o cliente dá no farmacêutico é uma pessoa da família, porque ele está lá 2, 3 vezes por semana fazendo o atendimento. Então, essa questão da farmácia hoje como um ator para atender, como o farmacêutico como um ator importante da atenção primária já existe. O que está sendo colocado agora com mais força são os serviços. Os serviços da farmácia podem atuar com muita força na atenção primária em uma série de oportunidades. Acho que a primeira dela, muito clara, é a vacina. Tipo, vacina é uma estratégia de saúde extremamente custo-efetiva. Tipo, um país que não vacina é um país que paga uma conta enorme no seu sistema de saúde. A gente viu muitas doenças voltando, né? Total. E assim, existem pesquisas e pesquisas que mostram, né, o quanto a cobertura vacinal evita sinistros no sistema, evita internações, especialmente na população idosa, né, que começa a ter o sistema imunológico mais comprometido e tudo mais. Então, a farmácia com a capilaridade que tem, e com um programa nacional que a gente tem no país, né, que a gente já tem uma cultura de vacina forte que o SUS implementou, é uma potência para ajudar nesse processo, né? E muitas vezes complementando o portfólio das vacinas que muitas vezes não são oferecidas no Programa Nacional de Imunização. Então aqui tem um papel muito grande, importante, e aí trazendo em números. Hoje a gente faz 500 mil vacinas, ainda é pouco perto do que a gente pode alcançar, mas aí pegando uma carona na nossa conversa lá de trás, a gente não fazia quase nada, tá? Está fazendo 500 mil vacinas ao ano, né? E a gente espera realmente que essa seja uma grande alavanca de expansão nos próximos anos, de contribuição da farmácia no setor, né? Um outro ponto que eu acho muito importante materializar é a história das doenças crônicas, né? Então se fala adiante, um dos grandes problemas que esse país vai enfrentar é a questão do envelhecimento e, por consequência, o aparecimento das doenças crônicas. A farmácia tem um papel crucial nesse modelo. Por quê? Porque o que vai influenciar amanhã num evento da pessoa ter um AVC, ter uma condição cardíaca, ter algum problema mais sério, é a falta de prevenção e de controle e monitoramento dessas doenças que vão aparecer naturalmente. Todo mundo aqui, de alguma forma, vai ter uma doença crônica, seja uma pressão arterial elevada, seja um diabetes, né? Às vezes tem pessoas que têm o diabetes tipo 1, que já tem uma causa um pouco diferente, mas tem uma incidência razoável, as doenças mentais, de saúde mental, a depressão, uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica, assim, talvez das mais ameaçadoras que a gente tem pelo estilo de vida, né? Então, o papel da farmácia em monitorar doenças crônicas é incrível, tipo, porque aquelas salas, elas são capazes de fazer glicemia, pressão arterial, e aqui veja, mas eu posso fazer na minha casa também, posso, em termos, porque para efeito de controle de indicadores para sistema de saúde, você tem que ter a confiança de que aquela informação está correta e que foi feita, não é uma autodeclaração, né? Porque as pessoas também têm um pouco de, né, preocupação, minha pressão deu 14/9, vou botar 13/8, né? Uma variação. Então, assim, você tem que ter um monitoramento muito realista da condição das pessoas, e aí a farmácia tem esse papel, né? Fazendo
pressão arterial, fazendo glicemia. Hoje os testes rápidos têm um papel gigante, né, de contribuição aqui também, né? Então, dá para fazer hemograma hoje na farmácia, colesterol, que é um outro indicador super importante. Então, aqui tem um segundo papel. Eu não sabia. Colesterol. Aquele sonho da Elizabeth Holmes, né, Sim. quem não leu, leia o livro, né, o Bad Blood, né? E assista a série também. Aquilo lá tá virando realidade, aquilo é verdade, né? Tem uma empresa aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, a Biocis, que é uma empresa que está fazendo, a gente usa muitos equipamentos deles, faz com maestria, faz muito bem, não para todos os testes, mas é uma empresa que realmente brasileira, que tem realmente muita tecnologia para isso. E aí um terceiro papel importantíssimo é o de porta de entrada para condições agudas, pouco complexas. Então, se a gente parar para pensar, o sistema de saúde hoje, nessa lógica de primário, secundário e terciário, 86% a 90% dos problemas do sistema você pode resolver nesse primeiro nível de atenção. Então, assim, a pessoa está com uma dor de garganta, não precisa ir para o pronto atendimento, cara. É ruim para a pessoa, é ruim para a estrutura. Se você conversar com os administradores de hospital, eles falam, cara, é a pior unidade que eu tenho no hospital é o pronto atendimento. Você emprega tecnologia pra caramba, profissionais especializados, e no final, 86, 87% dos casos é autolimitado. Vai para casa, medicação, acompanha e 24 horas, 48 horas se resolve. Então, a farmácia pode ter esse papel e, de novo, alavancando tecnologia. Os testes rápidos, né? Quem que imaginou que um dia a gente ia fazer um teste de vírus na farmácia rapidinho e já ter o resultado ali e a pessoa voltar para casa, né? Os testes de gripe também, influenza e tal, você consegue, inclusive, com a informação, identificar onde os surtos estão acontecendo. Enfim, então, aí aterrissando isso, o papel da farmácia está muito nesse lugar, a atenção primária, e hoje, mas o que eu vejo materializado, né? Hoje a gente tem um volume bastante grande de serviços em relação ao que tínhamos no início da pandemia, né? A pandemia ajudou a modificar muito o hábito do brasileiro em relação à farmácia. Hoje a gente tem 7 milhões de serviços sendo feitos nas lojas da rede todos os anos, né? Esse ano a gente deve bater um pouquinho acima até de 7 milhões, mas um crescimento bastante acentuado, né, de escala. E além disso, uma diversificação de portfólio, né? Então a gente faz muito glicemia, faz muito bioimpedância, a gente faz muito esses testes rápidos, né? A vacinação. Então é uma realidade que vem se transformando, vem se modificando, e acho que o próximo passo disso é como a gente conecta isso de uma maneira coordenada, integrada com o setor de saúde, porque também não adianta fazer tudo isso e eu não ter o próximo passo, eu não interoperar a informação. Isso é algo que eu diria que é o passo que a gente está, né, dando a seguir, né, para ganhar escala e conectividade com o setor. Tá? Curiosidades aqui do PC aqui. Primeiro que eu queria saber de você é o seguinte, quando você fala isso, muita gente dizia assim, as farmácias aqui querem ficar igual as farmácias americanas, Walgreens, CVS, etc., que já atuam um pouquinho nesse sistema. Minha pergunta é, esse é um modelo passado ou é um modelo futuro presente? A gente quer ficar igual a eles ou não? Isso já é coisa do passado, é uma coisa completamente diferente. Eu quero que você responda isso. Segundo, a mudança do conceito que eu vejo de vocês, principalmente, como cliente, é esse início agora de vocês um pouco mais ativo comigo, cliente. Ou seja, agora eu recebo mensagem no WhatsApp de vocês, né? Ou seja, o uso do omnicanal para tentar personalizar um pouquinho esse contato. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho desse papel também do varejo, porque isso é uma discussão que às vezes eu vejo nos meus grupos de saúde falando assim, eles estão indo muito além, não deveriam dar esse push, e tem um pouquinho dessa discussão, como foi a discussão com o papel do farmacêutico, prescreve ou não prescreve, e para mim, eu acho que foi uma briga que a gente perdeu, porque ele não precisaria prescrever todas as categorias, mas poderia ter alguma coisa em torno disso. Então, me conta um pouquinho desse papel da omnicanalidade, e também, nós estamos querendo chegar no Walgreens ou CVS, ou isso é coisa do passado? Boa. Tem tanta coisa interessante aqui no que você falou, que eu até me perco aqui sobre os pontos que eu quero trazer aqui para compartilhar com vocês. Acho que assim, falando um pouco, vamos falar primeiro desse espelho, dos benchmarks, né? Quando você olha para fora, Walgreens, CVS, fala, vocês querem ser iguais e tal. Acho que, primeiro, a gente não quer ser igual, até porque esses são modelos de drugstore, né? São modelos onde
existe uma farmácia dentro do supermercado, basicamente, né? Ainda mais se a gente pegar os padrões sul-americanos de mercado, não vou nem falar de brasileiros, né? Eu até acho que uma CVS é maior que um supermercado no Brasil em algumas situações, né? Mas assim, a nossa visão e a nossa construção em saúde, desde a nossa fundação, foi sempre de um varejo especializado em saúde e bem-estar. A gente sempre tomou decisões, às vezes duras, de não introduzir outras categorias na farmácia que não tivessem a ver com saúde. Então, por exemplo, você vai numa Raia, numa Drogazil, você não vai ver a gente vendendo sorvete, por exemplo. E eu sei que sorvete no Nordeste é muito interessante como categoria para vender, mas isso é posicionamento. E assim, nada contra o sorvete, tá? Mas é o posicionamento e a forma que a gente enxerga o nosso papel naquelas comunidades que a gente está. A gente é lugar de saúde, a gente é lugar de bem-estar. E a gente tem as escolhas a fazer. Então, quando a gente compara com esses modelos de fora, a gente se enxerga muito similar na intenção e vamos dizer assim, na vocação de conectar a um sistema de saúde para gerar valor ao sistema. No entanto, eu acho que existem nesse ponto, existem muitas diferenças entre a estratégia de um e de outro, porque eu acho que começa tudo pelo próprio sistema de saúde em que cada um está inserido, né? Quando você fala do sistema americano, cara, eu fiquei um ano lá, é desesperador. É desesperador. Sistema de saúde americano. Desesperador. Total. É uma coisa, é vergonhoso. Se eu fosse um americano que trabalhasse em saúde como nós aqui, eu teria vergonha do sistema de saúde que eu tenho. Porque é um sistema que se gasta horrores, né, per capita. A saúde do americano só piora ano após ano. Né? Você vê uma queda do lifespan, né, ao longo dos anos. Parece que o primeiro ano que isso aconteceu mais incisivo foi na época do Covid, com alguma influência, mas você vê que a saúde do americano não melhora e os custos só aumentam ano após ano. Né? Então, acho que quando você fala, como a farmácia conecta nisso aqui, né? E você fala, mas conecta no quê, cara? Não tem aonde conectar isso aqui. Se o sistema não atua em conjunto, o que a farmácia vai fazer, né? Vai vender o medicamento, vai vender o opioide que gera a crise lá do opioide, é desesperador mesmo. Sim. Quando a gente você transpõe isso para o mercado brasileiro, aí para mim é a salvaguarda. Eu virei, eu fiquei mais brasileiro depois que eu entrei na saúde de verdade, porque realmente eu fui a fundo no conhecimento do SUS, do Sistema Único. A gente desenvolve projetos hoje com o SUS, né? Isso é importante, não é? A gente desenvolve projetos, a gente desenvolve com eles projetos de melhoria das condições de saúde das populações que frequentam uma determinada UBS no Capão Redondo, para a gente justamente aprender como que a gente pode contribuir para esses modelos que o SUS propõe, né? Então, mas isso ainda é prova de conceito. É um projeto, chama Projeto Farol. Ele está inserido hoje lá na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo. A gente construiu uma unidade que ela oferece práticas integrativas complementares, que são práticas validadas pela Organização Mundial da Saúde e que trazem melhores resultados em terapias que são normalmente direcionadas pelo SUS. Então, imagina uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico e que você prescreve para essa pessoa alguma prática de horta ou de terapia ocupacional, alguma coisa específica relacionada a yoga, coisas assim, que vão melhorar o resultado no longo prazo do tratamento que ela faz. Né? Então, é um tratamento adjuntivo. Né? Posso ser aqui ir direto ao assunto? Qual o interesse da drogaria, da farmácia, de fazer um tratamento integrativo que você vai deixar de vender remédio? Adorei sua pergunta, muito obrigado. Eu gosto que esses caras me põem na parede, é maravilhoso. Mas assim, isso é interessante. Imagina que através dessa relação criou-se uma relação de confiança com a UBS e com o sistema. Por quê? Porque a gente não cobra pelo serviço, zero. Então a pessoa sai da UBS, faz a prática na unidade Farol. Na unidade Farol, ele tem resultados melhores do que aqueles que não frequentam a unidade Farol. Então a gente cria essa relação. Onde a farmácia entra nessa conversa? A farmácia também é uma parte importante da rede de apoio deste cliente. Por quê? Porque o monitoramento de doenças crônicas dessa população pode ser feito lá. Então é como se você tivesse um tripé de colaboração e você fala, mas a farmácia então vai cobrar o serviço? Não vai cobrar o serviço. Mas a unidade Farol tem os medicamentos todos de uma farmácia lá? Não, não tem. O que você tem é a distribuição de medicamento que é feito na UBS, uma parte da distribuição já é feita na farmácia do Farmácia Popular,
pessoas que se beneficiam disso. No Farol, as práticas complementares. Essa rede cria uma relação da farmácia com a comunidade completamente diferente. É como se fosse um catalisador de uma relação simbiótica que existe do setor privado com o SUS para gerar melhores resultados para a população. Aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa que faz parte do Farol, ele frequenta alguma outra farmácia que não seja a Raia Drogasil? Excelente. Falando aquele futebolzinho, eu deixei a bola pingando na área só pra você A chutar gente pro não gol, né? combinou, mas... mas é interessante, brincadeiras à parte, assim, eu acho que esses são exemplos que, assim, é lógico, a gente vai construir uma empresa que, obviamente, gera negócios, acho que isso não tem dúvida, mas a gente precisa compartilhar valor com a sociedade, com o governo, para que a gente gere boas oportunidades de negócio. Eu acho que esse é um exemplo muito interessante, porque, assim, se eu fosse puramente pela cabeça de gerar negócio e saúde, talvez eu nunca pensasse em fazer nada parecido com isso, só que pensa que na hora que eu criei um modelo desse, a conexão do cliente com a farmácia, com a minha farmácia, com o meu farmacêutico é infinitamente maior. Então, se antes ele dividia a cesta de compra dele em 2, 3 farmácias, que é a coisa mais comum que tem, porque a diferenciação é pequena, agora isso é absolutamente potencializado, né? Mas você concorda comigo que é necessária uma mudança de mindset absurda. Absurdo. Porque você abrir mão, cara, de um risco da tua receita, porque hoje, né? Não, se a gente cai 1% aqui, não. Então, aqui existe dar um passo para trás para ganhar 2 passos para frente. Né? Existe uma tendência de você, melhorou, não vai precisar de remédio agora, mas a fidelização vai te tirar do concorrente e as lideranças da tua organização estão com esse mindset. Então, super bom ponto também, porque eu trago um exemplo para vocês bem sofisticado de conexões que se constroem com o cliente e que tem sim esses dilemas. Porque, pra vocês terem uma ideia, no dia que a gente foi aprovar esse projeto Farol, foi uma quizumba no conselho. Os caras olharam e falaram, porra, mas vocês estão aqui para construir um projeto de saúde para a empresa, mas cadê a farmácia? Eu falei, calma, a gente tem que entender primeiro o que esses caras precisam. Você acha que eu vou lá, vou pegar, beleza, vamos fazer aqui uma estratégia de saúde no Capão, enfia uma farmácia aqui, agora o pessoal vem. Não é assim que se constrói esse tipo de coisa. Então, tem sim aqui um exemplo, que é um exemplo bastante sofisticado, mas eu vou dar um passo mais próximo do racional dessa turma para você entender. Na hora que eu falo sobre vacinação, gente, a farmácia pode ser um dos maiores elos com a população nos programas de vacinação. Vamos investir nisso? O dinheiro e a fonte de resultado vem muito mais fácil. Hoje a gente tem um PNL em vacinas que é bastante representativo. Então esse é um exemplo das 500 mil vacinas vezes, eu digo, PNL financeiro, né? Sim. São 500 mil de vacinas e um ticket alto. Mas é que o potencial, o tamanho do mercado é absurdo. É absurdo. E assim, já... E é o 4º maior mercado no Brasil. 4º maior mercado do Brasil. Imunização, Quando você olha a indústria da saúde, o 4º maior mercado no Brasil é a imunização, é a vacina. Então, e vacina tem um papel importantíssimo no nosso país como mercado de receita mesmo. Sim. Então, e assim, esse é um exemplo de como realmente através de vacinação, através de uma ação em saúde, a gente consegue desbravar mais rapidamente. A outra coisa é quando a gente fala de primeiro atendimento em farmácia. Os testes hoje representam realmente um volume maior. Então, na hora de construir esta visão de futuro com o conselho e com os executivos, de fato você passa por uma série de desafios. Primeiro porque você está trabalhando com um grupo que é absolutamente vocacionado ao varejo, que tem realmente um olhar muito direcionado a atender bem o cliente, a ter o interesse pela cesta, uma série de coisas. Quando você traz para a saúde esse contexto, você vê que você tem que encontrar os ângulos de como você vai construindo essa narrativa lá dentro e vai tendo buy-in desses executivos e conselheiros para você continuar crescendo dentro dessa estratégia. Então, esse é um desafio para mim, que é um desafio constante, recorrente. Mas o que fica também de muito das mensagens é que se a gente conecta uma farmácia amanhã ao sistema de saúde, nesses exemplos que eu dei, além de você continuar crescendo no seu motor tradicional de expansão, que é o nosso modelo de varejo atual, você está criando opcionalidades e avenidas novas de crescimento para a companhia. Porque imagina, uma coisa é a gente falar de um PNL de vacina isoladamente, outra coisa é você construir soluções para manter uma população vacinada, para reduzir sinistralidade de uma operadora ou para ajudar uma empresa
também na sua estratégia de vacinação. Você cria outros modelos de remuneração e outros produtos que vão gerar realmente um segundo motor de expansão do seu negócio. E Né? Bruno, Então isso você está bate falando muito. isso, e eu vejo também como porta de entrada. Porque se eu vou lá e faço um exame rápido, e tá lá, cara, colesterol alto, já é uma porta de entrada. Por que eu não posso resolver lá? Já sair do exame e já ter um atendimento clínico e já ter lá a prescrição tudo num lugar só, porque é uma porta de entrada para mim. Né? Eu resolver isso tudo de uma vez só, né, para evitar essa fricção que hoje a gente tem tanto na saúde, né? E mais, eu acho que com esse monte de dado que vocês começam a absorver, aquele papelzinho de desconto que você me fornece é hiper personalizado. Ele vai vir um papelzinho de desconto que vai olhar para mim e dizer assim, eu sei que você é um cara que não consome glúten, tá aqui uma barrinha de cereal que eu vendo aqui que não tem glúten, tô te dando desconto para ela. Né? Ou seja, eu começo a personalizar. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero voltar naquele assunto da omnicanalidade das mensagens que eu acho sensacional. Sim. Essa tentativa de vocês tentarem conhecer o cliente cada vez mais e levar esse conceito do antigo farmacêutico, do Chico, do Zé Luiz, do meu farmacêutico, esse cara que te cumprimenta pelo nome, que vocês têm essa capacidade disso por estar do meu lado ali, né? Não sei se vocês sabem, mas na pandemia eles, a RD, bateu o Walgreens e CVS no número de visualizações no site. O brasileiro é um cara extremamente conectado nessas coisas. Né? Vocês deram um pau no Walgreens, os CVS foram lá falar com os caras. Ela falou, meu, o que aconteceu? Por que vocês tiveram tanto número de visualização assim? Como que vocês ficaram com o segundo maior tráfego do mundo, se eu não me engano? Né, na pandemia, que é um negócio inacreditável. Então eu queria que você me contasse um pouquinho essa tomada para essa hiperpersonalização do paciente. Como é que vocês estão enxergando isso? Aí a gente entra muito nesse conceito, né? Porque normalmente quando a gente fala desse papel do serviço e da saúde, a farmácia nesse lugar, a gente às vezes vai muito para o lado de o presencial ali. Então vejo o espaço de serviço, o teste rápido, a vacina, a gente olha mais para esse lado. Mas tem um componente digital muito importante nessa conversa, né? Seja ferramentas de apoio do farmacêutico diretamente com o cliente. Então, por exemplo, a relação com o farmacêutico ela pode ser potencializada através de ferramentas digitais e o farmacêutico está constantemente em contato com o cliente. Isso hoje já acontece. O cliente chega numa farmácia e está com alguma condição, você prescreveu o medicamento ou fez um teste, 2, 3 dias depois você liga, você melhorou, você tá. Então, existe hoje já ferramentas que dão vamos dizer assim, esses passos a seguir, né, do farmacêutico na relação com o cliente, mas existe também as ferramentas digitais e de personalização que vão fazer, por exemplo, de um aplicativo da farmácia muito mais do que um aplicativo de compra. Muito mais do que uma prateleira. Então, se o varejo tradicional vive de personalização e você tentar colocar na prateleira aqueles produtos que o cliente tem mais afinidade, aqui a gente muda um pouco esse olhar. Fala, não, esse aplicativo existe para eu cuidar destas pessoas. Então, ali eu vou oferecer, sim, produtos que tenham sentido, eu sim vou colocar à disposição a medicação que aquela pessoa toma todos os meses, mas ali eu também vou colocar os serviços que fazem sentido no acompanhamento da saúde daquela pessoa. Então, se sou um hipertenso, vai aparecer lá para mim os serviços de saúde com aferição de pressão e ele vai me lembrar que faz 2 meses que eu não fiz para eu ir lá e ver se está tudo em ordem. Se eu tomei uma vacina 3 meses atrás, e preciso tomar a segunda dose, ele vai me mandar o lembrete que eu preciso tomar a segunda dose. Se eu estou tomando um GLP-1, ele vai me mandar conteúdos relacionados ao GLP-1 e, eventualmente, vai me alertar se tiver algum tipo de interação medicamentosa em algum outro medicamento que eu comprei. Eu estou dando esses exemplos porque, no final, a gente está falando de uma mudança no papel da farmácia que deixa de ser um dispensador e um vendedor para ser um elo, né, vamos dizer assim, um ator omnichannel, né, que vai atuar em todos os canais de acompanhamento e autocuidado diário para as pessoas. Essa é uma mudança de paradigma muito grande, né, e é isso que a gente tem trabalhado e tem espelhado isso através dos canais digitais também, tá? Então, Bruno, a minha visão é que nós já temos toda a tecnologia para transformar totalmente o negócio. A gente teve aqui uns painéis, tem a Doutora aí, que é uma empresa que está colocando toda a plataforma da jornada do paciente na Redditor e em outros hospitais, com uma inteligência artificial que
cuida desde a conversacional para triagem, passando por pronto-socorro, e para o médico falando com todos os exames, todas as informações. Doutor, pergunte essas 3 coisas. Doutor, faça o exame físico. Doutor, preciso de tal coisa. Ou seja, o fato é, não precisa mais de médico. Não me matem por isso. Polêmico, hein? Polêmico. Mas esta é a tendência. Quem assistia a Jornada Não fui eu nas que Estrelas- falei isso, hein? Eu não falei isso. Faz o core. É, mas explicando, né? Antes que faça o corte total, quem lembra da Jornada nas Estrelas, do Star Trek, que tinha o True Encoder, que passava ali, já dava todos os diagnósticos, tinha um médico na Star Trek inteira, que é o Dr. McCoy, que ele cuidava da... não sei quantas pessoas existiam e eram muitas. Mas o fato é o seguinte, existe um novo papel de médico dentro da medicina por causa dessas inteligências artificiais. E elas já estão disponíveis, estão ativas e estão funcionando bem e já vão estar em alta escala. Então, essas tecnologias, partindo do princípio que elas já estão disponíveis, partindo do princípio que muito do que vocês fizeram, e parabéns pelas iniciativas, a questão das vacinas, a questão de bioimpedância, a questão de outros exames, facilmente replicável. Deu certo, põe todas, né? Por que não avançar mais? Por que não ter avançado mais? Quais as dificuldades? Quando você fala questão de mindset, está falando de mercado, de legislação. Cara, por que não estar mais avançado? E parabéns pelos que vocês já fizeram. Inclusive, eu não tinha ideia desse projeto da Unidade Farol. Unidade Bem Farol. bacana. Hoje, para mim, tanto faz eu comprar na sua ou no concorrente, porque uma em cada esquina é a mesma distância. Tanto faz, preço é igual. Cara, se eu soubesse desse projeto, eu garanto a você, mesmo não me afetando, eu iria para o seu lado. Então, acho que é algo muito importante ser divulgado, porque a gente vê grandes marcas aí do mercado se reposicionando e trazendo um pouquinho de um propósito diferente. Parabéns, acho que tem que divulgar. Mas aí, por que não ter avançado mais? Ótimo. Só um adendo assim, do Farol, que é muito legal, é que assim, também existe algo que a gente, como empresa, e acho que todas as empresas têm que refletir, que é o real impacto da sustentabilidade nos negócios, porque é muito o greenwash hoje, né? Aquela coisa de, puta, eu vou fazer um monte de iniciativas, são periféricas ao meu negócio só para... E no final, assim, é uma coisa que eu falo muito isso, que assim, se tem um privilégio que a nossa empresa pode ter, não só no presente, mas olhando no futuro principalmente, é essa questão de ter a sustentabilidade no core. Por que eu digo isso e por que eu relaciono ao Farol? Porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de inserção da farmácia no sistema de saúde. Porque isso representa negócio, óbvio, né? Mas porque, acima de tudo, isso faz muito sentido na transformação de um sistema de um país inteiro. Então, você imagina, né? Você fala, até aqui, se você me perguntasse o que é o grande impacto da RD Saúde até aqui, eu vou te dizer que é muito mais na educação e na inserção de jovens no mercado. Hoje a gente tem 70 mil clientes, 70 mil colaboradores, todos eles entram na base da pirâmide, a gente forma carreiras e não são pessoas que vão ficar a vida inteira na empresa, mas são pessoas que são muito gratas pelo tempo que vivenciaram na empresa, que cresceram e tiveram outras oportunidades. Mas olhando para frente, que aí relaciona o Farol, aquilo nada mais é do que uma intenção de expandir o papel da farmácia, integrando no ecossistema e gerando sustentabilidade para esse sistema. O que eu quero fazer amanhã é que todo mundo olhe para o Farol não como um projetinho ali, como um princípio que depois se estendeu a todo o restante. Porque amanhã eu quero a farmácia da esquina da sua casa, eu quero que ela te ajude nessas mesmas tarefas dentro de uma realidade completamente diferente, porque a sua realidade não é a realidade da turma do Capão Redondo. Mas no final é isso, acho que tem esse adendo importante, porque esse efeito positivo vem pelo conhecimento do Farol, mas eu queria que as pessoas entendessem que a RD é uma empresa que tem como pacto uma expansão de modelo de negócio e de atuação muito ligado a esse olhar coletivo, né, social, porque é isso que a gente acredita que vai dar perenidade para o negócio, tá? E a sua outra, desculpa, a sua pergunta, a segunda que você me fez... Por que não conseguir avançar mais? Por que não conseguir avançar mais? Eu acho que aqui tem um ponto, aqui assim, a gente pode passar uma tarde inteira para te contar a saga,
porque eu estou há 5, 6 anos nessa jornada e eu acho que assim, vamos começar do mais elementar. Existe um desafio muito grande em qualquer empresa na questão da transformação da porta para dentro, né? Então, assim, uma organização, assim, uma coisa que eu aprendi muito nesse período é que, assim, a inovação, ela não é aplicável no day one, ela não é, especialmente numa empresa grande. Ela passa por um processo de aprendizado, mesmo que você tenha um plano, você vai ter que aterrissar esse plano, você vai ser questionado, você vai ter que fazer 10 apresentações e responder 10 vezes a mesma pergunta, você vai se desesperar, e assim, existe um processo numa organização maior, especialmente quando é um projeto muito distante do core, né, que as pessoas estão acostumadas, existe um processo de buy-in daquela estratégia como um todo que dura anos, não dura um dia, nem uma semana e nem um mês. Então acho que tem uma questão interna importante. E aí que esse moleque vem com essa Puta, ideia? velho, e mais, não é que esse moleque vem, o que são esses moleques? Porque a gente fez inovação aberta, acho que muito do que a gente construiu digitalmente e presencial e fisicamente está muito ligado a startups que a gente pôs para dentro. A gente desmontou algumas delas, a gente reagrupou outras, manteve outras, mas a ideia realmente ela foi se assentando e da porta para dentro tem um processo de educação, letramento, aprendizado mútuo, que não é que a gente sabe e eles não sabem, a gente vai aprendendo né? Que para mim essa é uma parte do desafio. Tem uma outra parte do desafio que está muito ligado à parte cultural mesmo do negócio. Pô, como que eu vou construir uma farmácia saúde, né? Como que as pessoas vão perceber a saúde dentro da farmácia? Esse é um processo que, por melhor que eu faça a minha tarefa lá, leva muito tempo, né? Se soma até um pouco com o interno, que, pô, eu preciso comunicar isso, as pessoas vão começar a enxergar a gente dessa forma, e você tem que criar um movimento, aí tem um trabalho de advocacy pesadíssimo também, porque daí começa a tocar na questão regulatória, você começa a avançar nos serviços e começa a esbarrar nos interesses de alguns, e aí você tem que costurar, né, como que a gente constrói isso. Então, assim, entre barreiras culturais internas, entre barreiras culturais externas, entre questões relacionadas ao regulatório, pô, a gente passou poucas e boas até aqui, assim, e assim, muitas vezes mal interpretado, tá? Vou dar um exemplo para vocês, a gente está falando dos médicos, né? A gente faz um serviço na farmácia que é a teleinterconsulta. O que é a teleinterconsulta? É um serviço farmacêutico que você faz o levantamento de informações em cima de protocolos que são montados previamente com médicos, para em cima daqueles sintomas você colher dados que vão dar suporte a um atendimento à distância do médico. Então é como se eu estivesse empoderando o médico numa tomada de decisão, num sintoma que uma pessoa tem. Hoje, quando a gente está com algum problema mais simples, a gente já vai direto na tela com o médico e aí ele, mostra a garganta aí e tal, e você resolve. Mas aqui a gente está trazendo uma visão mais estruturada desse tipo de serviço. Quando a gente lançou isso, primeira coisa que bate na imprensa, na comunicação, é que nós estamos criando um serviço que vai substituir o pronto-socorro, vai substituir o médico. Não, pelo amor de Deus, o farmacêutico continua sendo farmacêutico, o médico continua sendo médico. O que a gente está fazendo aqui é empoderar a classe médica na tomada de decisão à distância. Porque se a gente parar para pensar também, a gente tem uma distribuição de médicos num país extremamente desproporcional. Você imagina o valor desse serviço num país com as dimensões continentais que o Brasil tem, né? Então, a gente começou a avançar nisso e também tem o desafio da comunicação, tem o desafio da interpretação, tem o desafio regulatório, tem o desafio cultural externo, tem o desafio organizacional. Então, em suma, é um desafio de longo alcance, de longo prazo, mas que eu acho que vai amadurecendo. E é uma curva exponencial, porque no comecinho a gente via a nossa evolução ano a ano muito mais lenta do que a gente vê hoje, porque na medida que você vai ganhando o movimento vai ganhando força, as coisas tendem a se acelerar, e eu acho que é bem esse momento que a gente está vivendo hoje. E a gente falou muito aqui do futuro da saúde, o futuro da medicina, como vai ser o novo hospital, como vai ser a nova clínica. Cara, e as farmácias têm um papel de um eixo importante dessa nova medicina, novo ecossistema de saúde. Parabéns pelas iniciativas que você está tendo, realmente, tomara que a curva realmente chegue no exponencial, e porque vai impactar muito mais gente, né? E aí na história não é só, cara, tá lá expandindo para vender medicamento, que é o que todo mundo vê, e a gente agregar valor para uma comunidade, ajudar um pouquinho
Você Nosso sabe, mundo, né? tem um ponto legal que você falou, e acho que a gente estava falando aqui antes, você falou, pô, o Meli, iFood e tal. Sendo muito kimono aberto aqui com vocês, assim, a gente tem um momento onde o varejo no mundo se transforma absurdamente, né? As plataformas digitais, as plataformas de last mile, o iFood e tal. Se a gente for pensar exclusivamente como varejo, a farmácia tem pouca diferenciação, ainda mais agora com as plataformas digitais que começam a entrar mais para entrega rápida também. Então, se o jogo para frente é exclusivamente a distribuição de bens de consumo na porta da casa das pessoas, sinceramente, será que é essa a farmácia que a gente quer ter no futuro? Exato. Quando você migra, fala assim, não estou dizendo que isso não vai ser parte da farmácia. A farmácia vai continuar fazendo e assim, dispensação de medicamentos e tal, mas traz esse contexto do serviço e da saúde para esse ativo. A dimensão é completamente diferente. A relação de um cliente com a farmácia vai na 18ª potência. Agora, se a gente simplesmente achar que vai ser um ponto de distribuição, digitalização, entrega rápida em casa, é muito mais limitado o potencial de crescimento e expansão do negócio. Sem contar que a gente está tirando também do sistema um ente que pode ser super valioso para que a saúde seja mais sustentável no futuro. Então, para mim, a saúde é o grande tempero do futuro das farmácias. E Bruno, eu gosto de dizer que se isso para todo varejo, se você não for mais interessante que o Scroll, você está acabado, meu amigo. Então, assim, você tem que ter algo de mais interessante que o Scroll. Eu sou simples uma prateleira. O Scroll, a prateleira é infinita. Você vai querer competir com isso? Não tem como, né? Deixa eu te perguntar um negócio, se você quiser dar um spoiler aqui, eu não sei, mas é o fim do e-commerce, o início do e-commerce? Vocês estão de olho nisso? Porque agora você está tendo a junção das plataformas de IA generativa com o Shopify, com o Stripe, com uma série de pagamento na qual que eu já digito e já compro lá mesmo no chat GPT e acabou. Como é que vocês estão vendo isso lá? A gente olha com as mesmas interrogações que acho que muitos olham hoje. Eu acho que, Nato, como eu estava dizendo, né, o varejo ele já está passando por profundas transformações e isso só vai se acentuar agora na era da IA. Quando a gente olha um modelo como esse, pensando nos olhos do cliente, é muito, muito poderoso mesmo. Os desdobramentos e como isso vira negócio depois, eu acho que são questões ainda a serem respondidas, mas se você falar, putz, daqui a 10 anos os nossos filhos vão estar, eu acredito muito, tá? E aí a gente é como a gente cria os caminhos para... 10 anos eu tô falando quando os meus filhos comprarem, tá? Mas não... Mas eu acho que vai ser uma geração que vai estar muito mais ligada ao AI commerce do que eles devem olhar no futuro as prateleiras e falar, nossa, lembra? Que era desse jeito. Eu acho que vai ser assim. E falando de soluções, já pensaram aquele modelo do Pinga Doctor da China? Aquelas cabines... Era Pinga Doctor, mudou. O eDoctor tinha os modelinhos. No fundo, assim, a gente acredita muito no modelo, justamente a telemedicina assistida, né? Que é você conseguir ter realmente aumentar a resolutividade do atendimento à distância. Mas a gente hoje, quando pega um espaço de serviço na farmácia com o farmacêutico, mais resolutivo. A gente já testou modelos que são self-service, né? Então o nível de complexidade de implementação é maior, a pessoa aprender a usar aquilo e tal. Agora, usar um profissional junto no espaço para fazer a telesaúde, eu não poderia acreditar mais no futuro assim do que eu acredito hoje, porque é o que eu falei, a distância, a dimensão continental do país, a resolutividade que esses modelos trazem. Eu acho que a saúde do futuro passa por isso, tá? E estamos construindo nessa direção. Excelente, cara. Gostei demais da conversa, Bruno. É bom ter essa visão de quem está de dentro para a gente confrontar com a nossa especialista do mercado e ter algumas inside information, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Bruno aqui? Se alguém quiser, levanta a mão. Olha só. Obrigada, meu bem, obrigada. Boa tarde, Bruno. Obrigada, Renato. Obrigada, JP. Inclusive, eu acho que a lojinha que você viu é do meu primo aqui pertinho, que ele colocou como cupom de distribuição. Eu comentei com ele, acho que é do meu primo que ele viu aqui perto.
Bruno, meu nome é Elaine Lazzaroni, eu sou farmacêutica também, sou do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. E tem uma discussão que a gente toca lá bastante importante com relação aos sobreviventes por conta da cronificação da doença. Então, queria saber de vocês se vocês já estão pensando na questão da oncologia, porque pela tua fala eu vi que vocês estão trabalhando muito unidade básica e as doenças da atenção básica, mas um desafio nosso hoje para a onco é fazer esse paciente que cronificou, tá? Já deixou de ser um atestado de óbito para muitos tipos de câncer, então ele vai voltar para a atenção básica. A RD está pensando nisso na oncologia? É ótima essa pergunta, porque qual é o ponto, né? Acho que hoje, quando a gente começa essa jornada para tratar condições, a gente vai buscar as condições crônicas mais tradicionais e um olhar mais preventivo para a gente aprender a fazer isso bem. O paciente, né, que teve o câncer e cronificou, ele exige um nível de atendimento e de especialização maior. Se você me perguntar a sequência, sem dúvida nenhuma, até porque quando a gente olha para frente, o que a gente pode fazer pelo sistema de saúde e os problemas e as incidências de condições, o câncer vai ser cada vez mais comum pela própria questão do envelhecimento. Então, sim, eu acho que isso é um caminho inevitável, que as farmácias vão cada vez mais entrar. Não acho que é algo de curto prazo, porque hoje tratar diabetes tipo 2, tratar a obesidade agora com a onda do GLP-1 e tal, acho que são formas de aprender e evoluir no modelo de uma maneira mais segura. Mas eu acho que tem um conceito que a gente gosta muito, que é o adjunctive care, né? Que é aquele modelo de saúde que você está tratando o bem-estar e as condições, sintomas adicionais que as pessoas têm durante as terapias a que elas se propõem. Então, acho que o adjunctive care é, sem dúvida nenhuma, um caminho também. Então, não só depois, né, que cronificou, mas durante o tratamento de uma radioterapia, de uma quimioterapia, a gente ajudar no bem-estar do paciente nesse processo também eu acho que é um caminho bastante interessante, tá? Mas vamos dizer que é coisa para médio prazo, não para o momento atual. Mais alguém? Não? Encerrando a Arena Digital Trends News, muito obrigado por quem esteve conosco ao vivo. E esses conteúdos todos do dia, hoje foram 9 sessões, amanhã temos mais 9 sessões e na sexta-feira 7 sessões estarão disponíveis nos canais do Trends News. Sigam a gente, muito obrigado por todos, obrigado Bruno, obrigado querido DC, palmas. Muito bom, viu? Gostei do papo. Eu gostei das preocupações. Mas essa é a ideia.